Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre o poder dos mangás japoneses, o porquê que os mangás estão vendendo mais do que os comics, as HQs de super-heróis. Bom pessoal, acredito eu que esta discussão sobre os mangás japoneses e as HQs americanas, as famosas comics, quadrinhos de super-heróis, sempre rolou, porém vem ressurgindo o debate na internet sobre qual é o melhor, o que vende mais e por que vende mais. Atualmente é perceptível que os mangás japoneses vêm vendendo mais do que as HQs americanas, os quadrinhos de super-heróis, até mesmo num solo americano. Batman, Superman, quadrinhos da Marvel de uma forma em geral, da DC Comics e etc. não vende tanto como outrora. Na era de ouro e de prata dos quadrinhos norte-americanos, os famosos quadrinhos de super-heróis vendiam muito nos Estados Unidos. Cada volume do Batman, Superman vendiam milhões de cópias por volume. Ali no finalzinho da década de 80 e começo da década de 90, os quadrinhos também tiveram um grande salto. Por exemplo, os X-Men do Jim Lee, Homem-Aranha do Todd McFarlane vendiam também milhões de cópias. Após isso, houve meio que uma crise, muitas edições começaram a baixar o número de tiragem e cada vez mais vendendo menos. E por mais que exista diversas obras sendo publicadas no mercado norte-americano, até mesmo aqui no Brasil, em diversas partes do mundo com obras licenciadas, é perceptível que os novos leitores vêm optando por mangás. E por que isso vem acontecendo? Não existe uma explicação que diga é por isto, é por aquilo, não. Existem suposições e é disto que eu gostaria de tratar nesse vídeo. É certo dizer que o mercado japonês de quadrinhos, os famosos mangás, é o mais forte do mundo. Os caras vendem muito, eu não tenho os números aqui, mas mais da metade ou quase a metade do papel produzido no Japão são destinados aos quadrinhos, aos famosos mangás. Por muito tempo os mangás era algo destinado somente ao seu país de origem, vendido somente no Japão. Hoje os mangás invadiu o ocidente, é publicado em muitos países, em praticamente todos os países do mundo, assim como os quadrinhos de heróis, mas muitos leitores estão optando talvez por Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen do que Homem-Aranha, Superman ou até mesmo Batman. Muitas pessoas vão dizer que o sucesso do mangá se dá por conta dos animes, e de fato no Japão isso acontece. Vamos colocar como exemplo Demon Slayer. No ano passado Demon Slayer foi um dos mangás mais vendidos do Japão e esse sucesso se deu por conta do anime. Quando lançou o anime de Demon Slayer no país, vendeu milhões e milhões, a procura sobre o mangá foi imensa e quase que dobrou, triplicou o número de tiragens. Agora nos Estados Unidos o efeito é um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos o cinema, um mercado muito fortalecido que rende milhões, bilhões de dólares, mas mesmo com o lançamento, sei lá, de um filme do Homem-Aranha, um quadrinho do Homem-Aranha não vai vender milhões de cópias, porque as pessoas estão mais interessadas em assistir um filme, até mesmo uma série televisiva ou em alguma plataforma de streaming. Eu acredito que os mangás vêm vendendo mais, vêm tendo uma procura maior do público. Por quê? Porque é uma história que tem começo, meio e fim. Os personagens, eles são mais cativantes. Você conhece o objetivo do personagem no primeiro capítulo. Por exemplo, One Piece. Você sabe que o protagonista, o Luffy, ele quer ser o maior pirata de todos os tempos, encontrar o famoso One Piece. Naruto, ele quer tornar-se o Hokage, ser o ninja mais forte. Nos quadrinhos de super-heróis a gente não percebe muito isso. Qual será o sonho, sei lá, do Batman? Nós não sabemos muito disso. A gente sabe que o cara quer combater o mal, combater o crime organizado em Gotham City e somente isso. Eu gosto muito de quadrinhos de super-heróis, mas eu percebo que eu acabo comprando mais quadrinhos clássicos do que quadrinhos modernos do segmento. E por que isso acontece? Falando por mim, eu acredito que as histórias elas são bem repetitivas, se passam no mesmo local, são os mesmos personagens, é o mesmo Batman de 80 anos atrás, então são anos e anos
de uma cronologia, para o novo leitor é muito difícil começar a ler uma história do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, dos Vingadores, do Thor. Por mais que ele comece pela edição número 1, ele sabe que existem décadas e décadas para trás de histórias, e por mais que seja uma história nova, tem referências. É muito comum no mercado americano mudar a equipe criativa, então você começa a ler uma história, é um desenhista, no segundo capítulo é um outro desenhista, no terceiro capítulo às vezes muda o colorista e etc. Então meio que perde a identidade. No mercado japonês, os mangás, é muito difícil disso acontecer, pode acontecer, mas é bem difícil, porque o artista, ele escreve a história, ele desenha, então os leitores acabam tendo uma identidade. Por exemplo, ele vai ler Naruto, a edição número 1, ele sabe que a história começa ali. A mesma coisa não acontece com os quadrinhos americanos, porque ele sabe que apesar daquela edição ser a edição número 1, existe décadas e décadas de cronologia para trás e tem algumas referências, isso é inegável. Sem contar que existe uma grande diferença no estilo narrativo dos mangás com as HQs de super-heróis, os quadrinhos americanos de uma forma em geral. Por quê? Os mangás, eles são mais dinâmicos em alguns aspectos. 10 páginas de um mangá é equivalente praticamente a 2 páginas de uma HQ, porque tem mais textos, tem mais diálogos, você fica mais tempo na mesma página, e os mangás, eles são mais dinâmicos nesse sentido, até mesmo no sentido de ação. Bom, esta é a minha opinião sobre os mangás, o porquê que os mangás meio que vêm engolindo os quadrinhos de super-heróis, vêm vendendo mais, vêm atraindo novos leitores, e ao contrário vem acontecendo com os quadrinhos americanos, onde o cinema, as séries televisivas, plataformas de streaming vem ganhando mais o mercado norte-americano do que propriamente as HQs. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando um pouco sobre os mangás, sobre o poder dos mangás japoneses. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal, e até os próximos vídeos. Um abraço, fui!